Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pergaminhos Eventuais. E esse vídeo eu vou fazer assim num formato novo, num estilo de podcast. E vamos tratar hoje sobre piedade. Existe um versículo que está em 1 Timóteo 4,17, a segunda parte, que diz assim: exercita-te a ti mesmo em piedade. Então eu pergunto, você sabe o que é piedade? Quer saber como aplicá-la e desenvolvê-la em sua vida de forma simples? A piedade é uma virtude que precisa ser praticada diariamente, mas para que alguém possa exercitá-la em si mesmo, como ensina o versículo destacado acima, primeiro deve compreender o que ela realmente é. No mundo, é comum as pessoas acharem que ser piedoso é o mesmo que ter pena dos que estão em dificuldade, mas não é isso que ser piedoso significa. Na verdade, ter pena é o mesmo que se compadecer. E tal sentimento só tem valor verdadeiro se for acompanhado de alguma ação ou obra que ajude a pessoa de quem nos compadecemos. Do contrário, não passará de um sentimento vazio e enganoso. Portanto, todo aquele que se compadece de outrem deve necessariamente ajudá-lo, tal como o magnífico exemplo de Cristo relatado em E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. Mateus 14,14. Nunca se esqueça de que toda compaixão gera ajuda real. Entenda que quando você sentir compaixão por alguém, em qualquer situação, essa compaixão vai motivá-lo a fazer algo por tal pessoa ou pessoas. Mas e quanto à piedade? Bem, agora que esclarecemos que piedade não é o mesmo que compaixão, então vamos entender o que ela realmente é. A piedade é um pequeno e poderoso conjunto de comportamentos capaz de gerar um impacto gigantesco tanto na nossa própria vida, desde que nos exercitemos nele, quanto na vida das pessoas que estão ao nosso redor, podendo e devendo ser usada no que diz respeito ao nosso próximo em absolutamente todas as áreas de nossa existência, como está escrito, mas a piedade para tudo é proveitosa. 1 Timóteo 4,8, a segunda parte. E que comportamentos são esses? No mesmo capítulo 4, em que Paulo está escrevendo a Timóteo sobre a piedade, o apóstolo revela quais são os comportamentos que o jovem discípulo deveria desenvolver e exercitar para ser um homem verdadeiramente piedoso. Está escrito assim: mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Isso é 1 Timóteo 4,12. E são exatamente estes comportamentos que, em conjunto, constroem uma vida piedosa. Ou seja, a piedade não é um sentimento como o mundo ensina. Portanto, aquele que deseja ser piedoso e viver uma vida de piedade verdadeira deve, invariavelmente, ser um exemplo dos fiéis na palavra, sabendo como, quando e o que deve falar, assim como quando deve se calar, evitando contendas de palavras, conhecendo e manuseando bem a palavra da verdade, como nos foi ensinado em procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso é 2 Timóteo 2, do 15 ao 16. E também usando sua própria língua como uma caneta de um escritor habilidoso, para gerar as palavras de sabedoria que criarão uma vida reta, digna e honrada diante de Deus e dos homens, tanto para nós mesmos quanto para os que estão ao nosso redor, precisando de ajuda, consolo e suporte. Como também está escrito: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Isso é Isaías 50, versículo 4, a primeira parte. E não devemos nos esquecer jamais de que todo o nosso falar deve ser reto, simples e verdadeiro, tanto para o sim quanto para o não, como foi ensinado. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Então, as palavras dos piedosos estão sempre alinhadas com a palavra de Deus e por esse motivo são fonte de vida para todos os ouvintes, exatamente como vemos o exemplo de Cristo, que é o nosso máximo modelo de piedade. Da mesma forma, todo aquele que deseja viver uma vida de piedade deve exercitar-se em ser exemplo no trato com todos que estão ao redor.
quer sejam bons ou maus para conosco, quer nos ajudem ou nos atrapalhem. Saber lidar com as pessoas, tanto as que estão em Cristo quanto aquelas que estão no mundo e não o conhecem ainda, é extremamente importante, é crucial para manifestar um bom exemplo diante de todos. Evitar e fugir das batalhas que estão por toda parte, tanto no mundo quanto dentro das congregações. Tratar os irmãos como irmãos, ou seja, com devido amor fraternal, assim como também tratar os incrédulos e os mundanos com o máximo respeito e consideração, são comportamentos que definem uma pessoa piedosa. De fato, o piedoso jamais desrespeita seu próximo, ainda que este o esteja atacando, acusando, traindo, ferindo ou julgando. E novamente apelo para o exemplo demonstrado por Cristo, Jesus diante de Pilatos, relatado em Mateus 27, a partir do versículo 11. Outro comportamento no qual as pessoas realmente piedosas se exercitam em ser exemplo é a caridade. Ou seja, são pessoas que amam ao próximo de tal maneira que voluntariamente compartilham o que possuem, quer tenham muito ou pouco, com aqueles que não têm ou têm menos, cumprindo uma recomendação de Paulo a todos os cristãos quando disse: Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 14, a primeira parte. Praticar constantemente a caridade, seja com pouco ou seja com muito, cada um segundo a sua capacidade, é algo que está no centro da alma dos piedosos. Mais um ponto em que toda pessoa piedosa se exercita diariamente em ser exemplo é no próprio espírito. Pois se há algo em que os impiedosos são mestres, é em ser dominados por seu próprio espírito. Eles se deixam controlar pela ira, com facilidade, são levados por toda parte pelas paixões, agem sem pensar, cobiçam, invejam, difamam, buscam vingança, abominam a justiça, pensam apenas em si mesmos, são interesseiros, escondem segundas intenções no coração e fazem tudo isso para alcançar os sonhos mundanos e tesouros sociais venerados pelas multidões, mas não se dão conta de que tudo o que conseguem obter não pode fazê-los se desenvolver verdadeiramente. Pelo contrário, os torna duplamente escravos, tanto do sistema mundano quanto de suas próprias concupiscências, como está escrito: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Provérbios 10, 2, a primeira parte. Por outro lado, os piedosos colocam seu espírito sob constante vigilância, mantendo-o cativo e submisso, debaixo da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Dessa forma, todo piedoso controla seus impulsos, pensa antes de falar e agir, se preocupa com os demais, não cobiça, não inveja, não difama, não busca vingança, ama a justiça, não são interesseiros, não escondem segundas intenções no coração e etc. Em resumo, os piedosos vivem de modo exatamente oposto ao dos ímpios. Mais um atributo de toda pessoa piedosa é a fé, pois como sabemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Mas todo piedoso é agradável ao Senhor por meio das obras da fé que manifesta em sua vida, porque como também foi dito, a fé sem obras é morta. Tiago 2, 20. O que estou dizendo é que todo piedoso constrói uma experiência de vida baseada na fé e na prática. Isso significa, pela fé, ser um pacificador, pela fé se afastar de toda aparência do mal, pela fé zelar por manter uma boa reputação diante dos homens, pela fé congregar sem vaidades, cobiças ou arrogância, pela fé respeitar e obedecer às escrituras sagradas e pela fé não tomar a forma deste mundo, nem tampouco fazer da fé um negócio ou um empreendimento. Por fim, mas não menos importante, há a pureza, na qual todo piedoso também deve se exercitar diariamente. E sempre que se fala de pureza, nossa mente natural automaticamente tende a associar apenas com se abter das coisas da sensualidade, da prostituição física, o que é extremamente necessário, mas estas são apenas duas partes da impureza que existe no mundo. Porém, não são as únicas. Há muitas outras tão perigosas quanto estas e por vezes completamente subestimadas e ignoradas. Todo cristão sabe que para se manter puro também precisa abominar a prostituição espiritual, assim como detestar toda forma e espécie de mentira.
e se esquivar de todo tipo de corrupções sociais, econômica, religiosa, financeira, profissionais, espirituais, políticas e pessoais. Ou seja, ser puro é construir uma filosofia de vida apoiada na retidão, na verdade e na justiça. Todo cristão é piedoso, assim como Paulo e Timóteo. Vive exercitando-se nestes comportamentos e qualquer um que deseje manifestar verdadeira piedade em sua vida deve considerar estas recomendações e praticá-las, meditando e ocupando-se nelas constantemente, segundo a direção da Bíblia Sagrada, para que seu aproveitamento seja manifesto a todos, como foi dito. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4,15. Este é o caminho trilhado pelos verdadeiros piedosos, e esta piedade fará brilhar a magnífica luz de Cristo, tanto sobre sua vida, quanto sobre todos que se aproximarem de você. Este foi mais um áudio do canal Pergaminhos Eventuais. Vejo vocês no próximo. Muito obrigado e Deus os abençoe.